o resumo da obra já acabou. Eu acho que minhas impressões da obra já ficaram marcadas conforme eu lia e resumia. Mas é um livro que eu gostei bastante, é um livro que me marcou muito. É um livro que é muito sofrido, mas ele é um livro muito lindo. É um livro, nossa, é um livro arrebatador, sabe? É um livro que você lê e aí você termina de ler ele e você fica sai com a cabeça doendo de tanto chorar, porque é um livro bem escrito. Para além das minhas impressões pessoais, é um livro muito bem escrito. A qualidade dele, estética dele, é sensacional. É um livro que eu não tenho nem palavras para descrever ele. É um livro que esteticamente ele é muito bem elaborado. A forma de escrita dele é uma escrita que tem uma elaboração. Nossa, estou extremamente redundante, mas é uma escrita que tem elaboração estética. É uma escrita que é bem pensada. E pelo olhar da criança, pela forma que fica no livro, é quase poético, mesmo que seja prosa. Não é uma prosa poética, mas é um livro extremamente poético. Porque tem muitas imagens bonitas que são formadas a partir do olhar da criança. E, por exemplo, depois da última surra, quando o pai dele bate nele demais, e aí ele vai conversar com o português, ele fala que ele vai matar o pai dele. Mas ele não vai matar o pai dele, ele não vai pegar uma faca e enfiar no peito do pai dele. Ele fala que ele tá matando no coração, quando vai deixando de querer bem. E a pessoa morre dentro da gente. E são por meio dessas construções que você percebe o quanto que esse livro é bem feito, sabe? Ele cria muitas imagens bonitas, ele é um livro que tem uma linguagem simples, mas é uma linguagem tão bonita, e ele é tão bem feito, ele é tão bem elaborado, que ele mexe com você em lugares que te tiram fôlego. É, na literatura juvenil, esse é um livro que ele é catalogado como literatura infanto-juvenil, literatura infantil e literatura infanto-juvenil. Mas, como é um livro, apesar dele ter de 5 para 6 anos, justamente por causa dessa violência, ele vai crescendo precocemente e ele sai da infância, e ele sai da infância muito cedo, eu acredito que ele possa sim ser enquadrado como literatura juvenil, justamente por essa saída da infância e da pré-adolescência, né, que é um período de transição, é um período de transição que aparece muito dentro da literatura juvenil, porque a adolescência também é esse período de transição. E eu diria que ele se enquadra nas linhas temáticas de realismo cotidiano, mas ele é um Bildungsroman, ele é um romance de formação, sendo em primeira pessoa e sendo um menino que ele percebe a própria mudança, ele se encaixa dentro do romance de formação, ele tem essa reflexão sobre si mesmo e essa percepção de mudança. E enquanto docente, eu fico pensando muito sobre esse livro, porque é um livro que é muito premiado, é um livro consagrado, ele tem traduções para a China, ele tem traduções para a Tailândia, ele tem adaptações em todo canto do mundo, porque é um livro bom, é um livro ótimo. E eu sei que ele já foi muito trabalhado em sala de aula em muitos momentos. E eu acho que ele tem um grande potencial de formador de leitores, sim. Principalmente num cenário em que esse livro é discutido, por exemplo, num ciclo de leitura, se passa ele para a turma inteira e aí vai comentar as impressões. Mas eu acho que por um livro ser um livro que retrata tanta violência, eu acho que é um livro que, bom, primeiro precisa do professor saber para quem que ele está destinando esse livro. Porque eu acho que pode despertar muito gatilho e a gente tem que dar contato, dar acesso aos jovens a temas fraturantes, mas é bom a gente saber o terreno que a gente está pisando. Mas por ser um livro bom, por ser um livro que rende tanta discussão, por ser um livro que reverbera tanto em outras leituras, por exemplo, ele... Dois livros que eu li que me lembraram Pé de Laranja, eu li em algumas partes, que foi Por Parte de Pai, do Bartolomeu Campos de Queiroz, e Os da Minha Rua, do Ondiak. Eu acho que é um livro que tem um grande potencial de leitura, porque a partir dele você vai lendo outros. E eu acho que é um bom livro para se tratar com um público mais velho, lá para o ensino médio, por causa desse movimento de saída da infância. Apesar de ser um protagonista criança, tem essa questão da saída da infância. Então, eu acredito que seja um bom livro formador de leitores, mas eu não sei se é um livro que eu levaria para uma turma sem eu conhecer a turma, sem eu conhecer a realidade deles. Mas eu acredito que isso seja com qualquer livro, né? Não é possível que a gente vá levar um livro para uma turma sem saber qual que é o perfil daquela turma, sem saber o mínimo, né? Porque é um terreno arriscado. Por fim, é uma obra muito boa, é uma obra com qualidades estéticas gigantescas, e é um livro que eu recomendo muito a leitura. É um livro que, se eu tivesse possibilidade
apesar de já ter inesgotáveis pesquisas sobre ele sozinho, pesquisa sobre o filme, pesquisa sobre adaptação. É um ótimo livro para se pesquisar, porque ele tem muita coisa, desde psicanálise, a violência na infância, né? Não que não sejam coisas interligáveis, mas no sentido de dar para você pesquisar o livro sobre um viés da psicanálise, dá para você pesquisar o livro pensando na representação da violência, pensando nos temas fraturantes na literatura infantil e juvenil. É um livro lindo e, para quem não leu, eu recomendo muito a leitura, mas eu recomendo a leitura com um potinho de lenço do lado, para poder limpar as lágrimas depois, porque esse livro é arrebatador.